Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 3, está escrito: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Seja muito bem-vindo. Esse é o 10º vídeo da série sobre o Evangelho que Marcos escreveu sobre a vida de Jesus. E no vídeo de hoje nós iniciamos falando sobre Jesus ensinando a respeito do reino e da importância de nós recebermos o reino dos céus como as crianças. As crianças aqui, na época, não tinham muito valor, assim como talvez as mulheres eram vistas. Também as crianças, por não terem a força de trabalho para exercer, elas não tinham muita relevância na sociedade. E talvez seja por isso que os discípulos, ao verem várias crianças se reunindo até Jesus, eles as repreendiam. Mas Jesus vai responder que, na verdade, era necessário que as crianças fossem permitidas irem até ele, porque dos tais, ou seja, das crianças, pessoas que são como as crianças, é o reino de Deus. Ele diz que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, de modo nenhum vai entrar nele. E nós podemos pensar, o que Jesus quis dizer ao afirmar isso? Será que ele quis dizer que apenas as crianças seriam salvas? É óbvio que não, gente. Ele diz aqui que é necessário que nós sejamos como crianças para receber o reino, porque a criança nos ensina sobre a espontaneidade. A criança, ao receber um presente, por exemplo, não vai agir como adulto de disfarçar ou talvez dissimular os seus sentimentos e dizer que está grata, quando na verdade não está feliz com o seu presente. A criança, quando recebe algo que ela gosta, ela vai expressar e evidenciar a gratidão dela. Então, do mesmo modo que a criança, ao receber um presente, se torna feliz, se alegra ao receber algo, também nós, que recebemos o reino de Deus, precisamos nos alegrar, porque nós não conquistamos o reino, mas nós recebemos. Assim como uma criança também recebe a herança dos seus pais, nós também recebemos a herança do reino de Deus através do sacrifício de Jesus da cruz. Por isso que nós precisamos ser como crianças. Jesus nos ensina, por causa da espontaneidade da criança, que ao receber um presente se alegra e agradece e não disfarça ou dissimula os sentimentos como os adultos, e também porque a criança recebe a herança dos seus pais e não a conquista, como muitas pessoas tendem a entender a salvação como algo conquistado. E é sobre conquista da salvação que nós iremos continuar vendo sobre esse texto no versículo 17, porque está escrito: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro, e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde minha juventude. Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Quase salvo. Essa pode ser a descrição desse homem chamado como jovem rico. Se no versículo anterior nós lemos sobre as crianças, sobre a importância de nós recebermos o reino do céu como uma criança que recebe a herança de seus pais, agora, em contrapartida, o evangelista coloca a história de um homem que tentou adquirir a salvação pela sua própria força, que tentou conquistar, de fato, para, a partir da sua ação, realizar e receber a salvação. Mas Jesus vai falar que era necessário que ele vendesse tudo que ele tinha. Ele havia cumprido os mandamentos, havia se mantido talvez fiel à lei judaica, mas ele havia errado em uma coisa. Ele havia deixado que as riquezas se tornassem o seu dono. Talvez é isso que nós podemos entender também com a história desse homem chamado o jovem rico. No versículo 22 vai falar que ele era dono de muitas riquezas, mas na verdade nós podemos entender mais profundamente que esse homem não era dono das riquezas, mas as riquezas eram dono dele. Porque essa é a definição também do ganancioso. O ganancioso não tem as coisas, mas as coisas é que
os tem. Por isso que o homem aqui não tinha o poder de escolha para deixar as coisas para trás, deixar as suas riquezas para outras pessoas e seguir a Jesus, porque ele estava tão apegado às riquezas, tão apegado àquilo que ele havia conquistado, que ele não entendeu que Jesus, a salvação trazida por Jesus, era um tesouro ainda mais valioso do que qualquer quantidade de riqueza que ele havia conquistado. Mas Jesus, olhando para ele com bondade, com amor, Jesus agiu com misericórdia para ele, entendendo que ele tinha o desejo de ser salvo, mas ele não havia entendido que para ser salvo era necessário que ele abrisse mão de tudo. Não, aqui Jesus não está falando que nós precisamos vender tudo aquilo que nós temos e seguir a ele. Não, isso aqui é um direcionamento específico ao jovem rico que confiava nas riquezas e que tinha nas riquezas o seu maior prazer, a sua maior satisfação e alegria. E vendo isso, sondando o coração desse homem, Jesus entendeu a motivação dele. E que para ele, a única forma que ele tinha para abandonar a sua confiança nas riquezas era acreditando em Jesus, era deixando tudo para trás e ir voltando para ele. E é sobre as riquezas, sobre o perigo das riquezas, que nós iremos continuar estudando esse texto, no versículo 23, porque está escrito: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Uau! Aqui parece ser um eco, ou ecoar, de tudo aquilo que nós estamos lendo nesse texto. Primeiramente, nós aprendemos sobre nós recebemos o reino dos céus como uma criança, que não faz nada para receber a herança, mas apenas a recebe com gratidão. Depois, nós vemos a história do jovem rico, que tinha tudo, que tinha riquezas, mas, na verdade, ele não era o dono das riquezas, mas as riquezas eram o seu dono. E agora Jesus parece que vai ter o ápice desse ensinamento ao dizer aos seus discípulos que é difícil ao rico aqueles que têm riquezas, entrar no reino de Deus. E ele vai falar que era mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aqui muitas explicações foram sendo dadas ao longo do tempo. Algumas pessoas dizem que, na verdade, Jesus não quis dizer a agulha pequena que nós usamos para costurar. Na verdade, tinha a ver com uma passagem em Israel, na época em que o camelo precisava se esticar muito com a pessoa que estava passando com ele para poder passar. Ou talvez essa agulha seria um tipo de nó, uma corda que os marinheiros usavam no barco. Mas, na verdade, não, gente. No original, no grego que foi escrito o Evangelho, certamente é uma agulha. Jesus quis dizer que era uma hipérbole. Ele queria falar sobre a menor abertura da época em contraste com o maior animal conhecido no cotidiano deles. Para mostrar aqui sobre a impossibilidade, de fato, do homem ser salvo por si mesmo. Aqui Jesus é mais específico com relação à riqueza, porque ele tinha trazido esse ensinamento do jovem rico. Porque o rico tende a confiar nessas riquezas, do mesmo modo com que o jovem rico confiava na sua riqueza. Para ele não tem a dependência de Deus. Talvez nós podemos fazer o paralelo com o Sermão do Monte, que Jesus vai falar que é bem-aventurado aquele que é pobre em espírito. O evangelista Lucas vai falar que é bem-aventurado o pobre. Por quê, gente? Porque o pobre é dependente. O pobre não é autossuficiente. O pobre não é independente. O pobre depende daquele que está abençoando a ele, aquele que está o fortalecendo. E quem é que nos fortalece, gente? É Deus. Por isso que Jesus vai falar aqui que é difícil o rico entrar no reino de Deus, porque o rico, aqueles que têm riquezas, tendem a confiar apenas em si mesmo. Quando a palavra de Deus vai falar que é maldito o homem que confia no homem. Mas é necessário que nós confiemos em Deus. É necessário que nós recebamos, como uma criança, a graça. Que nós vendamos tudo se necessário, sim. Se aquilo que nós temos, na verdade, está tendo a nós, e isso é aquilo que nos possui, está nos fazendo evitar com que nós entremos no reino de Deus, com que nós encontremos o tesouro mais precioso. Jesus traz a parábola do homem que encontra um tesouro no Evangelho de Mateus. E nesse tesouro ele vende tudo aquilo que ele tinha, porque ele reconheceu que havia deparado com um tesouro ainda maior, que era o reino de Deus. Que nós possamos também ter essa mesma atitude, não do jovem rico, não dos homens ricos que Jesus vai falar aqui, mas de alguém que vê o reino de Deus em si e, como uma criança, recebe de forma agradecida, de forma alegre. E para concluir o vídeo de hoje,
eu gostaria de passar para o versículo 46, que vai falar sobre mais uma pessoa que foi atuada com misericórdia, mais uma pessoa que recebeu o milagre de Jesus e recebeu a sua atuação. Versículo 43. E foram para Jericó. Quando Jesus saiu de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Mais uma vez, esse texto é rico de lições e ensinamentos valiosos, mas devido ao tempo nós não temos a possibilidade de destrinchar de forma mais profunda. Mas eu gostaria de dizer que muitos evangelistas, diferentemente de Marcos, vão trazer que eram dois cegos de Jericó que estavam na entrada de Jericó. Isso talvez pode fazer com que as pessoas desacreditem do texto bíblico. Mas na verdade, quando nós entendemos que o testemunho, o relato de alguém é tido como fiel, quando a essência é mantida a mesma, mas as coisas perpendiculares, as coisas superficiais são alteradas, então nós entendemos que o relato diferente de Marcos, com relação talvez ao de Mateus e Lucas, traz ainda mais a fidedigidade, a genuinidade do texto evangelístico. Talvez Marcos tenha só visto um cego, que era Bartimeu, e eles estavam na saída de Jericó, ao passo que Mateus e Lucas veem com uma perspectiva diferente e escrevem dessa perspectiva. Então, mais uma vez, nós vemos Jesus agindo com misericórdia. Bartimeu viu, diferentemente do jovem rico talvez, que em Jesus tinha a sua salvação, que Jesus tinha aquilo que ele precisava. E ao receber a confirmação de Jesus, o cego Bartimeu faz algo maravilhoso, algo incrível, que nós temos que seguir o seu exemplo. Ele vai atirar a capa para o lado e levantar-se de um salto e seguir até Jesus. A capa que Bartimeu tinha era tudo que ele tinha. Tanto que na lei vai falar que quando você tivesse algo como um penhor, como se um irmão seu fosse fiador de algo e você tivesse a capa dele, que você não passasse a noite sem devolvê-la, porque a capa servia, a túnica, como um cobertor para aquele tempo em que não existia o mesmo conforto que nós temos hoje em dia. Talvez Bartimeu entendeu que Jesus tinha para ele algo muito melhor, algo muito maior do que a capa, do que aquilo que ele possuía, maior do que suas posses. E Bartimeu retira sua capa para longe e vai até Jesus. E ele recebe a salvação, recebe a cura. Tanto é que Jesus vai dizer que a fé dele não apenas o curou da sua cegueira, mas também o salvou. Mais uma vez, como nós falamos sobre a mulher do fluxo de sangue, sobre a mulher sirofenícia, a salvação em grego, sozo, tem a ver com a salvação emocional, a salvação da alma, a salvação biológica, tem todos os aspectos da salvação. O homem foi salvo, gente, porque ele recebeu o reino dos céus como uma criança, porque ele não foi como um jovem rico que tentou comprar, adquirir a sua salvação com suas riquezas, mas porque esse homem entendeu que Jesus é abençoador, é galardoador daqueles que o procuram. Que nós possamos então concluir esse vídeo pensando sobre tudo aquilo que foi falado aqui, sobre a importância de nós buscarmos o reino com gratidão, com alegria, com a espontaneidade, como as crianças, de nós não confiarmos nas riquezas, mas nós deixarmos nossas posses no devido lugar que elas precisam estar em nosso coração. Depois nós falamos, por fim, sobre a história do cego Bartimeu e também da graça, da gratidão que nós devemos receber o milagre de Jesus em nossa vida. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar para que também seja alcançado para mais pessoas.